Gatilhos mentais, uma ferramenta para você vender mais. O objetivo é vender mais. Esse programa ele foi feito para você. Eu sou a Aline Oneda e eu ajudo empresários a aumentar o seu faturamento utilizando os recursos que eles já têm. No último episódio, o tema foi: não consigo vender. Será que o problema é o meu preço? Se você não assistiu, eu recomendo que no final desse programa você vá lá e assista. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto incrível e muito poderoso, que são os gatilhos mentais que fazem os empresários venderem muito mais. Gatilhos mentais são estímulos, motivações que a gente dá, que quando eles são bem orquestrados, ele faz com que o cliente queira agir, queira comprar da nossa empresa. E os gatilhos mentais, eles estão em todos os lugares. Quer você que saiba, quer você não saiba da existência deles. Eles estão ali o tempo inteiro. E gatilho mental não é manipular um cliente. Não é fazer que o cliente compre algo que ele não queira. Não é ser picareta, não. O gatilho mental faz com que o cliente ele perceba que você é a melhor escolha para ele na hora que ele decidir comprar um produto. E você vai perceber que não é um bicho de sete cabeças, não. É algo leve. E que às vezes a gente faz o tempo inteiro também esses gatilhos, a gente ativa esses gatilhos mentais sem perceber. Mas agora que você vai conhecer os gatilhos mentais essenciais para todo empresário conhecer, você vai ativar esses gatilhos com consciência, focando no aumento das vendas da sua empresa. E com isso, você vai vender mais, você vai ter mais clientes que confiam na sua empresa, você vai você vai se transformar numa autoridade naquilo que você vende no seu mercado para o seu cliente. Você vai diminuir a quantidade de clientes que pensam, deixa para depois aquela compra. Não, usando os gatilhos certos no momento certo, que você vai aplicar e também vai ensinar para a sua equipe aplicar, você consegue fazer com que as vendas aconteçam na hora. E você vai perder? Não vai mais, e você não vai mais perder vendas. Sair perdendo venda para o seu concorrente, não. Eu vou te falar aqui 18 gatilhos mentais que existem, que eu considero importantes na empresa, e vou destacar alguns essenciais. Então vamos lá. Reciprocidade, autoridade, prova social, prova, semelhança, antecipação, semear, escassez, desapego, procedência, emoção, história, razão, dá um porquê, ancoragem, especificidade, surpresa, curiosidade, conversa, empatia. Reciprocidade é quando você dá algo, faz algo por alguém e essa pessoa quer retribuir aquilo. Um gatilho mental que ele é muito importante para você gerar autoridade para o seu cliente, para ele pegar e falar assim: nossa, essa empresa é a melhor mesmo, eu posso confiar, vou comprar dela. É o de prova social. Prova social é igual um restaurante. A gente está indo numa cidade nova, viajando, viajando de férias, e a gente vê 2 restaurantes para a gente jantar. Um restaurante tá vazio, o outro tá lotado. Qual que a gente tende a querer conhecer? O que tá lotado? Por quê? Ué, se todo mundo vai nele, se todo mundo gosta, esse daqui deve ser famoso, deve ser o melhor. Essa é a tendência natural. E isso é um gatilho mental, é o gatilho de prova social. E você pode usar isso no seu negócio também. Uma forma simples de usar isso é postar nas redes sociais compra de clientes, postar elogios do seu cliente, postar nas redes sociais mostrando que as pessoas estão consumindo, quem são os seus clientes, porque você mostra que pessoas estão comprando. É o mesmo efeito do restaurante cheio. Ah, sua loja está cheia? A sua empresa está cheia? Mostra que tem gente. Sabe, se você tem uma loja online, mostra o tanto de produtinhos, caixinhas que estão sendo entregues pelos correios. Mostra
que as pessoas estão comprando. É o mesmo efeito do restaurante cheio. E existe o de prova semelhança, que é o seguinte: se eu tenho um cliente que está ali querendo saber um pouco mais sobre um produto, tirando dúvidas, eu posso usar o exemplo de um cliente que tinha os mesmos problemas ou a mesma idade, as mesmas questões dele e como que o seu produto ajudou esse cliente a conseguir esse sucesso. Por quê? Porque a gente gosta de se identificar com as pessoas. A gente quer comprar de quem entende a gente. Ó, eu já tive uma loja de bicicletas. E eu sempre tirava fotos dos clientes quando eles compravam uma bicicleta e postava. O gatilho mental de prova social. Só que eu percebi que eu precisava trazer mais semelhança com as pessoas. Usar esse gatilho. Aí eu comecei a imprimir fotos desses clientes. Então, por exemplo, se aparecia uma criança que ia começar a pedalar, eu trazia essa criança perto de uma outra criança que estava pedalando. Se era uma família que ia começar a pedalar e estava com dúvidas, eu me aproximava e mostrava que tinha sim outras famílias que pedalavam. Se era uma mulher, se era um idoso, e assim eu ia mostrando para essas pessoas que a minha solução, que as bicicletas, era o novo estilo de vida, valiam para pessoas como elas também. Quanto mais a gente trouxer essa semelhança, mais a gente consegue fazer com que os clientes percebam que nós somos a melhor solução para eles. Que eles queiram confiar mais na gente. Eles vão estar se sentindo assim mais acolhidos. Assim, olha, eles me entendem, eles são como eu, ou eles conhecem pessoas como eu. Um outro gatilho muito importante na hora da venda é o gatilho da razão, de você contar o porquê. Então, tudo que você estiver mostrando para o cliente, apresentando de um benefício, mostrar por que aquilo ele é importante, porque é que aquilo é a melhor solução. Por exemplo, se eu vou vender esse mouse sem fio, eu tenho que mostrar por que o mouse sem fio ele é melhor para o seu cliente. Porque os fios costumam quebrar, é mais difícil de enrolar, ele pode perder a conexão. É muito mais simples ter um mouse que você não precise ficar preocupando com fio. E assim você vai explicando, mostrando para o seu cliente o porquê de cada benefício que você está levando. Então, sempre tragam para razão. Quanto mais para razão, trazendo, dando esses porquês você mostra, mais você mostra que você é confiável, que você sabe daquilo que você está entregando para aquele cliente. E outra coisa, em todos os mercados, a gente conta com concorrentes picaretas. Então, o cliente, ele tá sempre desgastado, assim, procurando, assim, será que estão tentando me enrolar? Porque todo mundo já foi enrolado na vida, né? E o cliente, ele fica ali, ó, com aquela atento, será que eu posso confiar com ele? Será que é verdade? E quando você começa a mostrar o porquê das coisas, o porquê de cada benefício que você está levando, você está mostrando para o cliente que você é diferente, que você não é mais um picareta do mercado, que você sabe do que você está fazendo. E você ensina esses gatilhos, como fazer isso para sua equipe também. Existe o gatilho também da conversa. A gente consegue vender mais, vender às vezes um produto com ticket, quer dizer, um valor mais alto para aquele cliente, quando a gente consegue trazer aquele cliente uma abertura para conversar com ele, para puxar, para perguntar para aquele cliente o que aquele cliente está buscando, entender para que ele vai usar aquele produto. E aí você oferecer a solução baseado no que o cliente está te contando. Mesmo se for um produto que você bata o olho no cliente, você já sabe qual é melhor para ele. Se você simplesmente é esse aqui, oferece, é como no médico. O médico, às vezes, ele pega e já sabe o que ele tem que te recomendar, às vezes só de olhar. Qual que é o tratamento certo?
Só que o paciente do outro lado, se ele não contar a história dele, se ele não contar o que aconteceu, sei lá, para machucar o braço, e pro médico, o médico não escutar ele vai ter essa impressão de que o médico tá dando um diagnóstico errado, que ele nem escutou o que ele tinha para falar. Então, desenvolver essa conversa com o cliente, perguntar, deixar esse cliente falar, dar atenção para o seu cliente é um gatilho que intensifica para o cliente entender, ele confiar na solução que você vai dar para ele. Porque ele entendeu, ele me ouviu, ele sabe o que eu vou dizer, o que eu vou falar. Ele sabe o que eu preciso realmente. Tá vendo? Que eu tô te dando aqui algumas estratégias na hora de conduzir a conversa, a venda com o seu cliente. E a gente não tá falando de gastar dinheiro. Por quê? O grande diferencial do seu negócio é você entender da estratégia, entender do seu cliente, de como as coisas funcionam com ele. Não é só pensar que, olha, para eu vender, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais faturamento. Não necessariamente é isso que você precisa. Você precisa entender da estratégia, abrir a sua mente, o seu olhar para o seu cliente, para estratégias que te fazem aumentar o seu faturamento. E aí, aumentar o seu faturamento com o recurso que você tem nas suas mãos. Antes de você pensar em novos investimentos no seu negócio, é importante você focar no que eu tenho aqui. Eu já consegui dominar tudo? Eu cheguei no meu ápice de venda com o que eu tenho hoje. Por quê? Eu vejo muito empresário falando, olha, a minha solução da minha loja é vender para internet. Ou é abrir uma outra loja. É assim que eu vou faturar mais. Só que aí, por exemplo, é uma loja de um bairro. Nem todo mundo do bairro conhece ele ainda. Nem o pessoal da rua conhece ele ainda. E aí esse empresário está preocupado em construir um site, abrir um e-commerce, ou abrir uma nova loja, investir mais, sendo que ele não otimizou, ele ainda não está vendendo o máximo que ele pode com o que ele tem na mão dele. Para que ele vai pensar em investir mais? Aí, o que acontece também? Aí, por exemplo, esse empresário foi lá e decidiu abrir sem otimizar isso. Ele está ali controlando os esforços dele, dividindo os esforços dele com várias lojas, com várias fontes de renda, e não está chegando no ápice nenhuma. Entende que antes da gente pensar em novos investimentos, a gente precisa dominar o máximo que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje nas nossas mãos, com que o nosso negócio nos permite vender mais. E aí, quando a gente chegar no ápice, que a gente já tem um caixa legal, aí a gente pensa em colocar mais novos investimentos para otimizar, para abrir mais isso. É a mesma coisa, assim, em vários pontos da sua empresa. Muitas pessoas querem ter milhares de seguidores no Instagram, porque é por uma questão de vaidade, por uma questão de para vender para mais pessoas. Só que primeiro você tem que aprender a vender, a inspirar, a conseguir engajar, ensinar sobre o seu produto, sobre o seu serviço para um seguidor, depois para 2, depois 100. Você vender para os 100, para 200, para 300. Foca com aquilo que você tem, fazer o máximo com o que você tem nas suas mãos. Depois, você pensa no próximo passo, em grandes investimentos. A questão é, foca no que você tem, que você consegue agir agora. E depois, em novos investimentos. Aquilo que você pode trazer mais, otimizar
abrir para mais pessoas? Primeiro com o que você tem hoje. Essa é a grande virada de chave. Essa é a virada dos grandes empresários que fizeram algo diferente, que saíram daquela caixinha deles na hora de empreender. A sacada de, primeiro, fazer com que eu tenho. Deixa eu usar o que eu tenho na minha mão. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vai escutar histórias de empresários bem-sucedidos, eles tiveram um momento, tipo assim, de fracasso. Tem muita gente que tem que, assim, ó, é muito comum nas histórias o momento que o empresário quebrou. E aí ele conseguiu dar um grande salto, porque quando você quebra, você não consegue ter novos investimentos. Você tem que fazer o que você tem daqui, lá na hora. Você já tá lá no fundo do poço. Então você tem que olhar para lá, para subir. O que você tem? Essa é a questão. É o você olhar para o que você tem que fazer, o que você tem hoje nas suas mãos. E depois pensar em grandes faturamentos. Trabalhar os gatilhos mentais na sua empresa são essenciais. É uma das formas. Trabalhar os gatilhos mentais é uma das formas de você trabalhar com o que você tem nas suas mãos. Até o nosso próximo episódio, que vai acontecer na terça-feira, às 20h30.